Nós vamos continuar na exposição do texto de Atos. Hoje nós vamos ver o primeiro sermão em Atos 18. Atos 18, vamos do verso 1 até o versículo 11. Paulo chega a Corinto, já adiantando que essa é a última cidade que o apóstolo Paulo vai chegar na sua segunda viagem missionária. Então, Corinto vai ser a última cidade que nós vamos caminhar com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Ele já passou por Filipos, Tessalônica, Bereia, depois foi para Atenas e agora chega a Corinto. Ouçamos a voz do Senhor, verso 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, tua palavra lida, Senhor Deus, é a tua palavra. Mas a tua palavra explicada, Senhor Deus, e aplicada aos nossos corações na pregação fiel, é a tua palavra compreendida em profundidade. Deus, assim como pedimos pela manhã, rogamos novamente ao Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor. O Senhor se apiede de nós, abra o nosso coração para que nós possamos compreender o teu evangelho. E se no nosso meio alguém que não conhece a Cristo e é eleito teu, que essa pessoa possa se converter ao Senhor essa noite e possa entregar sua vida a esse Deus maravilhoso, que cuidava do apóstolo Paulo e cuida da sua igreja até hoje. Por isso te pedimos também, capacite o pregador, Senhor Deus, usando muito acima do que um homem pode fazer, para que o teu nome seja exaltado, Senhor Deus, compreendido e santificado nos nossos corações. Sabemos do poder da tua palavra, Senhor. Exorta-nos e corrige-nos, anima-nos, Senhor, e traz conforto ao nosso coração. É o nosso pedido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Existe um embate na igreja antigo, muito antigo, entre os chamados calvinistas e os chamados arminianos. E parece que há uma espécie de divisão na igreja. Os que são arminianos, eles arrogaram para si toda a virtude da missão, das missões, do evangelismo, porque eles dizem que é praticamente impossível você ser um bom missionário e ser calvinista. Deixa eu tentar explicar mais
o que isso vem a ser para aqueles que não conhecem. Numa visão tida como calvinista, que vem de João Calvino, um reformador do século XVI, né, não só de Calvino, mas isso foi muito bem explicado na obra de Calvino, você tem a soberania de Deus como um dos pilares da palavra de Deus. Deus é soberano. Então Deus é soberano para fazer o que Ele quer com a sua criação. Deus é soberano para escolher quem Ele quer e para rejeitar quem Ele quer. Essa é uma visão que eu diria, de maneira muito simplista, essa é a visão calvinista. Deus elege, Deus predestina e Deus inclusive prepara os meios pelos quais aquela pessoa ela vai se converter. Numa visão arminiana, a morte de Cristo ela não é uma morte em si salvífica, não é uma morte que vai, de uma vez por todas, resolver o problema do homem, mas ela cria uma possibilidade de que o homem se salve. Então, está aberta a porta e aqueles que quiserem, livremente e sem nenhuma interferência de Deus, quiserem Deus, esses vão ser salvos. E aí, porque essa visão parece ser uma visão mais aberta para o coração do homem, então eles dizem, é impossível você pregar e ser um bom missionário se você crê que os eleitos eles já estão predestinados para a vida eterna e os demais eles estão perdidos. Isso soa como se fosse um desestímulo para a obra missionária. Só que, na verdade, essa visão a respeito da soberania de Deus é uma distorção da própria doutrina. Porque quando o arminiano fala desse modo a respeito do modo bíblico, né, entenda, calvinismo e Bíblia é exatamente a mesma coisa, porque é o que a Bíblia ensina, então eles distorcem a verdade no seguinte sentido. Porque se eu crer dessa maneira, que a obra missionária ela não tem sentido, dado que Deus elegeu na eternidade os que vão ser salvos, então necessariamente eu não vou estar sendo inquirido à pregação, eu não estou crendo na soberania de Deus por completo. Eu estou crendo em outro tipo de doutrina, e essa sim é equivocada, chamada fatalismo. O que é fatalismo? Você compreende que uma coisa vai acontecer independentemente do que você faça, então você não faz nada. Isso não é calvinismo, isso não é escritura, isso se chama fatalismo. A doutrina da soberania de Deus, ela não nos ensina isso. Você tem uma lista de textos de Gênesis e Apocalipse que falam sobre predestinação, que falam sobre a necessidade de Deus eleger alguém para que aquela pessoa seja salva. Isso é uma lista enorme. Mas existe também uma outra lista que fala muito sobre a responsabilidade do homem desejar Deus, de um homem diligentemente buscar Deus. Mas aí o próprio apóstolo Paulo, que está falando aqui, Lucas está narrando o que Paulo fez em Corinto, ele também ensina que o meio pelo qual essa pessoa eleita vai se converter é por meio da pregação. Observe o que Paulo escreve aos Romanos, Romanos 10. A partir do verso 12, palavras de Paulo. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, essa é uma citação, né, aqui de Joel, capítulo 2, verso 32. Citação direta do Antigo Testamento. O que é que está sendo dito aqui? Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Essa é uma verdade bíblica. Agora a questão é, como é que alguém pode invocar o nome de Deus para ser salvo? Aí ele vai explicar, verso 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? O que invoca a Deus é o que crê. E como crerão naquele de que nada ouviram? Para crer precisa ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Qual é a condição para que alguém seja salvo? Ele precisa crer. Para crer, ele precisa ouvir. Para ouvir, precisa haver alguém que pregue.
Aí ele vai dizer logo em seguida: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O modo pelo qual alguém vai ser salvo é por meio da fé. Para que alguém tenha fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação. Então alguém tem que pregar. Para que alguém pregue, ele precisa ser enviado, ele precisa ser ordenado. Então aí você tem a igreja. E a igreja, ela vai anunciar as boas novas. Palavras de Paulo. Esse é o método. Alguém tem que pregar. Mas ele vai dizer na carta aos Efésios, vá comigo por favor, capítulo 1, que há um pano de fundo para isso aqui. Verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja agora: assim como nos escolheu nele. O Pai nos escolheu em Cristo. Essa é a primeira verdade que está sendo dita aqui. Qual é o papel do Pai na salvação? Eleição. Ele nos escolheu nele. Quando? Veja, verso 4. Antes da fundação do mundo. Então, a eleição não se deu no tempo e no espaço. Porque esse também é um erro muito comum. As pessoas falam, né, a respeito de um conhecimento de Deus. Deus elege porque Ele conhece. E esse conhecimento eu sabia que fulano de tal ia se converter, então eu elegi. Mas logo isso não é eleição, né? Porque eleição é dentre vários, você elege alguém. E Deus dessa forma não estaria elegendo. Mas aqui você entende exatamente quando isso aconteceu. Antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então aqui também está desfeita uma outra falácia arminiana, que aquele que crê na soberania de Deus não busca santificação. Paulo, que cria na soberania de Deus, Paulo, que pregava exatamente a predestinação, ele diz: fomos predestinados antes da fundação do mundo com um propósito. O propósito da eleição é que o homem viva em santificação, não para que se degenere em pecado, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E aí ele vai começar agora a tratar da obra de Cristo. Primeiro, o que acontece na eternidade. Uma eleição, o decreto de Deus. Mas para o decreto de Deus ser válido no tempo e no espaço, Cristo precisava morrer pelo pecado do homem. Então ele vai dizer: o decreto se realiza por meio da obra de Cristo. E então está preparada aqui a salvação. Agora, como é que eu creio? Aí vem a obra do Espírito, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Veja, verso 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Que verdade? Que Deus elegeu e que Cristo morreu. Essa é a pregação. Então agora, obra do Pai, obra do Filho e a obra do Espírito. Por meio da pregação da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quem coloca a fé no nosso coração, quem sela a fé no nosso coração, é o Espírito Santo da promessa. Então a eleição se deu na eternidade, a consumação da obra da redenção na história, e na minha vida a salvação vem por meio de alguém que se levanta para pregar esse evangelho. Logo, se a história fica somente no decreto e na morte de Cristo, e ninguém prega, como ele disse em Romanos 10, não há quem creia, porque para que haja crença, fé, tem que haver alguém que pregue. Só que quando alguém prega, nem aí ele tem responsabilidade pela salvação,
Porque ainda falta a obra da terceira pessoa da Trindade. É o Espírito que vai selar a pregação no teu coração. A obra da salvação é trinitária. E ela usa o homem como um instrumento de Deus para que a sua obra da eternidade e na cruz do Calvário seja verdade na sua vida. Então, o decreto não desmerece a providência. E a lei de Deus que foi declarada, ela não vai desmerecer também o decreto. Deixa eu tentar mostrar isso agora a você, lá no texto que nós estamos analisando, Atos 18, porque eu comecei falando sobre isso. Porque Paulo está em Corinto, e essa é uma cidade complicada para você pregar. Ele vai citar exatamente essa questão de como ele chegou em Corinto. Na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, verso 3, ele vai dizer como o espírito dele estava angustiado quando chegou nessa cidade. Corinto é uma cidade tão imoral que você facilmente poderia fazer um paralelo. Corinto está para o Novo Testamento, é assim como Sodoma e Gomorra estavam para o Antigo Testamento. Na cidade de Sodoma, onde Ló foi morar, né, lá no livro de Gênesis, trata sobre essa questão. Ló, ele viu uma situação de degradação moral da cidade. E era tão imoral que até hoje, né, o pecado da homossexualidade, ele é tratado como sodomia, muitas vezes. Porque vem de Sodoma. E Corinto não era diferente. Era uma cidade que tinha uma deusa chamada deusa Afrodite, que é a deusa do amor, e essa deusa ela tinha centenas de prostitutas espirituais. Ou seja, o culto era uma orgia. Isso era a cidade de Corinto. A imoralidade reinava. E também tinha uma expressão para chamar alguém que era imoral, né? Alguém que estava corintianizado, né? Assim como em Sodoma, alguém sodomizado, aqui alguém que se tornou como um Corinto, um de Coríntio. Então você tem arraigada na própria cultura da cidade a imoralidade, a idolatria e todo tipo de prostituição. E Paulo entra nessa cidade e ele fica com o espírito abalado. Nessa circunstância emocional que o apóstolo Paulo estava, ele passa a pregar, e nós vamos entrar no texto daqui a pouco, mas existe um momento que provavelmente ele se entristece com a pregação, porque começa a haver muita dificuldade naquela cidade, e o coração dele se abala. Então é quando, lá no final do texto, o próprio Senhor diz numa noite, veja, verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O que foi que confortou o coração do apóstolo Paulo? Não foi a doutrina que ensinaria, talvez tenha alguém nessa cidade. Paulo, vai pregar amanhã de manhã, porque pode ser que alguém compreenda a sua pregação e queira Deus. Mas o próprio Deus fala com ele e diz: a certeza que o seu ministério é próspero, é a certeza que provém da doutrina chamada soberania de Deus. Deus disse: eu tenho muito povo nessa cidade, porque no decreto eterno eu já elegi os de Corinto para serem salvos. Eu também providenciei o meu filho para morrer por esses. E agora vai lá e prega o evangelho. Porque como crerão se não há quem pregue? E aí Paulo vai pregar. Paulo não era governado pelos decretos eternos de Deus. Paulo não era fatalista. Paulo cria na soberania. Nós também não podemos ser assim. Nós não podemos ser fatalistas. Nós não podemos ser negligentes. Porque veja só, Deus disse que vai prover o alimento para o justo. Que nunca viu um justo mendigando o pão. Mas na palavra dele está escrito pelo próprio apóstolo Paulo que aquele que não quer trabalhar também não coma. Você entende? Há uma ordem, você deve trabalhar. Qual o mandamento que está relativo a isso? O mandamento mais próximo disso é:
O quarto mandamento, quando diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. É uma ordem bíblica. Então, você não vai pelo decreto, você não vai pelo decreto que diz, nenhum filho meu vai ser desamparado. Essa verdade eterna, ela é consumada pelo trabalho. E se alguém está impedido de trabalhar, essa verdade não é desfeita. Sabe por quê? Porque na igreja um outro vai ter trabalho para socorrer o necessitado. Então sempre nós estamos sendo governados pela lei e pela providência, não pelo decreto. Por exemplo, imagine o salmista e rei Davi. Então Davi pecou, ele caiu em traição com Batseba, e depois ele, querendo ficar com aquela mulher, ele provocou uma situação e matou Urias. Só que quando Natã foi falar com Davi, e ele propõe, né, aquela história fictícia, mas que tem a verdade ali por trás, quando fala de um homem rico que toma a única ovelha daquele outro homem pobre, e Natã diz, esse homem é você. Se fosse um teólogo da nossa época, né, muito sabichão, talvez dissesse assim, veja bem, teve alguma coisa boa nisso aqui. Eu aprendi muita coisa com isso, eu escrevi 2 salmos, 32 e 51, né? Deus me deu uma mulher muito boa, essa mulher está cuidando de mim. E ele começaria a pensar dessa maneira e racionalizar o pecado dele, e ele no final iria concluir, foi bom que eu tivesse adulterado, porque no final deu tudo certo. Davi não era governado pelo decreto, porque ele podia dizer, no final das contas, o que aconteceu é o que Deus tinha mandado na eternidade. Cumpriu-se o decreto, e é verdade. Mas você não vai ser julgado pelo decreto, você vai ser julgado pela lei. Preste atenção nisso. Davi entendeu, não adulterarás. Então ele compreendeu a pecaminosidade do seu ato e disse, pequei contra ti somente, Senhor. Deixa eu dar outro exemplo. José, capítulo 49, 50 de Gênesis. Ele agora é governador do Egito e ele tem ali aos seus pés os seus irmãos que o venderam, maltrataram e fizeram todo tipo de atrocidade com aquele homem. Quando os irmãos dele percebem que José, o seu irmão vendido, que está ali como governador, o texto diz que eles tremem. José se esconde, chora e depois vai se apresentar. Quando ele se apresenta, a palavra de José é, não temam, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou o bem. Perceba nas palavras de José, ele não disse, foi bom que vocês fizessem isso, porque Deus queria fazer aquilo. Ele não disse isso, ele disse, vocês fizeram o que é mal. Vocês me venderam, vocês me humilharam, vocês me desprezaram. Isso é mal, porque isso é julgado pela lei do Senhor, não pelo decreto. Só que o crente não vê sua própria vida somente por aquilo que é mal, mas o que está por trás daquilo que é a mão de Deus. Então, quando acontece alguma coisa má na minha vida, eu já não vou mais pensar simplesmente que é fulano que tem raiva de mim e que me fez mal. Mas é que a mão de Deus, de alguma maneira, quis que eu passasse por aquilo. Então eu vou compreender que na sua soberania era necessário sofrer aquele dano para que eu aprendesse algo. Isso, por outro lado, não elimina o pecado do outro. A justiça que tem que ser feita a respeito de quem me fez mal. Mas me conforta, porque eu não vou ficar pensando, como alguém faz mal a mim, eu sou uma pessoa tão santa, maravilhosa, quando na verdade não é, isso não é justo. Só tinha um que não merecia passar por nenhum mal, o Senhor Jesus Cristo.
nunca fez mal para ninguém, nunca pecou. E porque Deus tinha um propósito na vida dele, de salvar a humanidade, e isso estava decretado na eternidade, ele disse: eu vou para a cruz do Calvário para fazer a vontade do meu Pai. E ele disse como José: eu sei que vocês intentaram mal contra mim, me mandando para a cruz, mas eu intentei com o meu Pai o bem para vocês, e eu vim para salvar. E essa é a doutrina da soberania de Deus. É assim que nós cremos na salvação. Deus poderosamente e sem a ação do homem salva. E aí quando Ele salva, Ele nos dá a lei para que nós possamos viver na providência de Deus, debaixo da sua lei, já salvos para a sua glória. É essa doutrina que o apóstolo Paulo, que confortou o coração do apóstolo Paulo e que nos ensina muito aqui. O decreto tem muita gente nessa cidade. Como é que esse decreto vai se dar? Pela pregação. A ordem é a pregação. Agora, na providência, como é que esse decreto, que tem uma ordem bíblica, lei de Deus, vai se consumar? É o que nós vamos ver agora na exposição do texto. Veja, versículo 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Preste atenção nisso. Paulo está saindo de um lugar para o outro. Nós já tivemos com ele em Filipos, já tivemos com ele em Tessalônica, já passamos por Bereia, já fomos até o Areópago em Atenas, e agora o Espírito de Deus trouxe o apóstolo Paulo e nós também para a cidade de Corinto. Ele é governado pelo Espírito de Deus como um bom missionário. E aí, quando ele chega na cidade de Corinto, a providência de Deus lhe leva a um casal chamado Áquila e Priscila, que chegaram da Itália. Como e por que chegaram da Itália? É citado aqui o decreto de um imperador. Se você estudar livros de história nesse período, você vai saber, com argumentos extra-bíblicos, que isso aqui é história genuína. Porque Cláudio, que era imperador do Império Romano, decretou que fossem expulsos os judeus da cidade de Roma, na Itália, onde eles estavam. E por isso é que Áquila e Priscila tiveram que sair lá da Itália e foram até Corinto. Veja só, por que eles foram expulsos? Qual era o motivo? Porque dentre os judeus de Roma, a expressão que Suetônio, um historiador da época, ele escreve: houve uma incitação a Crestos. Ele escreveu assim, Crestos. Na verdade, ele deveria ter dito Cristo. Ou seja, dentre os judeus, alguém chegou lá para falar a respeito de Cristo e houve um tumulto entre os judeus. Porque uns passaram a acreditar nesse Cristo e outros negar, sendo judeus. E aí, por conta do alvoroço, Cláudio disse: vamos acabar com essa confusão aqui na Itália, e mandou todo mundo embora. E aí eles foram parar por conta de Cristo aqui em Corinto. Você percebe que eles já haviam crido lá em Corinto, porque quando Paulo se aproxima deles, não precisa nem pregar. Eles já se unem e eles já vão trabalhar juntos, não precisa pregar, porque eles já ouviram a respeito desse Crestos lá na cidade de Roma, na Itália. Então o decreto é pregar o Evangelho. Como isso vai se desenrolando? Nós vamos percebendo isso na nossa vida. É por isso, irmãos, que nós não precisamos ter um programa de evangelismo na igreja. Por que a gente não tem uma agência evangelística? Por que a gente não tem uma secretaria de evangelização? Porque essa secretaria já tem um presidente, e é o Espírito Santo de Deus. E quem são os agentes dessa secretaria? Todos os crentes professos, que vão como Paulo, compreendendo
de acordo com a providência de Deus, Deus vai te levando para um lugar e levando para o outro, e abrindo possibilidades para que você pregue. E se você não prega, não é necessário implantar uma secretaria na igreja para isso. Mas você que deve ouvir a ordem do Senhor e abrir a sua boca e falar de Cristo para essa pessoa. Onde? Onde o Espírito Santo de Deus te levar. Não precisa ser necessariamente para a África, para o outro lado do mundo, mas em cada lugar que o Espírito te leva, você prega o Evangelho. Existem aqueles que são vocacionados para irem pelo mundo pregando o Evangelho. Áquila e Priscila, eles tiveram que fazer isso. Paulo também. Mas você vai entendendo na providência de Deus, te levando de um emprego para o outro, de uma cidade para outra, de uma circunstância para outra, conhecendo pessoas, que essas pessoas são a tua oportunidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Porque um dia você vai ser cobrado, se assim não fizer. Na providência de Deus, não apenas o lugar onde a pregação vai se dar, mas também o meio de sustento vai ser preparado pelo Senhor. Observe, verso 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Aqui um momento meio tenso, do sermão, porque Paulo, ele se aproxima daquele casal, ele provavelmente procurou informações se tinha alguém ali que cria em Cristo e ficou sabendo de Áquila e Priscila. Ele se aproxima e eles têm o mesmo ofício, ou a mesma profissão, vai ser ensinada no mesmo versículo. Por que Paulo tinha uma profissão? Será que Paulo está ensinando aqui que sempre o pastor tem que ter uma segunda profissão? Veja só, Paulo era rabino, e todo rabino, ele tinha por obrigação conhecer muito bem a lei e ter uma profissão manual para que pudesse se sustentar. Então, com essa profissão que ele aprendeu na sua juventude, ele agora vai se sustentar. E a profissão dele era fazer tendas. Ele se junta com Áquila e Priscila e eles vão fazer tendas. Por que um pastor vai precisar ter uma segunda profissão? São muitos os casos, Primeiro, eu queria deixar claro que ordinariamente, preferencialmente e idealmente, o pastor deve ter uma única ocupação na sua vida: pregar, estudar, visitar, aconselhar. Essa deve ser a ocupação do pastor. Mas em alguns casos, especialmente em obra missionária, em plantação, e os primeiros passos de uma igreja, muitas vezes é necessário que ele tenha um segundo trabalho para que ele não deixe a pregação. Então Paulo está chegando aqui em Corinto, é uma cidade que ninguém iria bancar Paulo aqui, então ele vai fazer tendas para não passar fome, nem ser pesado para ninguém. Ele explica isso lá na carta dele, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele diz: eu tinha direito de receber salário, mas para que eu não fosse pesado a ninguém, eu fui trabalhar. Existe até mesmo um programa, e eu não sei exatamente de onde é, o nome dele é em inglês, mas traduzindo é Fazedor de Tendas. É um programa mundial, internacional, que gerencia o trabalho daqueles missionários que eles precisam ir para determinadas regiões da terra onde você não tem possibilidade de entrar como missionário. Então, o fazedor de tendas, ele vai instruir o missionário como ele vai fazer isso. Então, por exemplo, alguém é médico e quer partir para a missão. Ele é médico e ele quer ser missionário. Então, esse programa vai orientar ele como ele deve ir, como ele deve chegar. Porque se ele apresenta o passaporte dele e diz: eu sou pastor, ele volta na mesma hora. Então, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou um construtor, eu vou pegar no pesado. Então, ele tem condições de entrar pela profissão. E ele vai trabalhar na profissão dele,
mas ele vai usar o tempo livre para pregar o evangelho. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, situações delicadas que a igreja passa financeiramente, que muitas vezes nem mesmo os membros sabem com detalhes, e é preciso que haja uma segunda ocupação para completar a renda, até que a igreja esteja exatamente assim, com um equilíbrio financeiro, e aí o pastor deve voltar para a sua ocupação, que é a pregação do evangelho. O que é que nunca pode acontecer? O que está acontecendo hoje. Tem jovem que não vai para o seminário se não tiver todas as suas despesas pagas. Ele só vai se o presbitério e a igreja dele garantir que não vai faltar um centavo para ele. Por quê? Porque ele não está disposto a ir para o seminário e trabalhar. Ele quer receber tudo de mão beijada. Também ministros já ordenados, que por um motivo ou outro, eles estão na igreja, a igreja passa dificuldade financeira. Sabe qual é a solução dele? Ele vai para outra igreja e deixa aquela igreja sozinha, porque não tem coragem de trabalhar. Sabe que o trabalho ali é próspero, sabe que ali precisa de alguém pregando. Em vez de ele ir trabalhar e procurar um emprego para não deixar o evangelho, ele prefere deixar a igreja e buscar a melhor situação de vida para a família dele. Porque tem medo de trabalhar. O apóstolo Paulo disse, abra comigo 1 aos Coríntios, capítulo 9, para você ouvir como ele vai ensinar e exortar essa igreja em outra situação. Capítulo 9. Verso 3. 1 aos Coríntios. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Vejam que eles eram casados. Paulo não casa, mas ele diz, eu tenho o direito de casar, quebrando aqui a doutrina católica romana do celibato. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Paulo diz, o meu direito era ser sustentado pela igreja, mas eu não vou dar cabimento para ninguém estar falando de mim. Pastor Rodrigo Broto, pastor da nossa congregação em João Pessoa, chegou dos Estados Unidos, domingo pela manhã, 7h30, 8 horas da manhã. Saímos, fomos para a Igreja da Aliança. À noite ele estava pregando em João Pessoa. Depois de 8 horas de voo, um dia todo, saindo de um lugar para o outro, viagem de Recife para João Pessoa, pregou à noite. Segunda-feira ficamos lá com ele, procurando emprego. Sabe o que é isso? Isso é o espírito de missionário. Fazendo até 1 hora da manhã, nós ficamos com ele lá no hall do hotel até 1h30 da manhã, fazendo currículo, preenchendo o currículo, ele e da mulher, para trabalhar. Porque não é um vadio, é um pastor de uma igreja, e tem família, e sabe que precisa, então ele vai trabalhar. Quando não precisar mais, ele para o emprego dele, volta e fica na igreja. Não tem problema nenhum. Sabe o problema que tem? Nós estamos criando uma geração de pastores que são acomodados, não querem trabalhar. E qualquer dificuldade que a igreja passa, ele vai embora. Não é pecado o pastor trabalhar, é pecado não trabalhar. Isso é pecado. O ideal, continuamos perseguindo.
e vamos chegar lá. Mas nós devemos, a todo custo, trabalhar. Então, voltando lá para Atos 18, veja que isso durou um certo tempo, porque logo em seguida, veja, verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. O que é que aconteceu? Silas e Timóteo, eles ainda não haviam chegado. Lembre que Paulo esperou eles em Atenas, eles só foram chegar agora em Corinto. Estavam trabalhando. E aí, quando eles chegam, eles trazem uma oferta para o apóstolo Paulo. Essa oferta aqui da igreja da Macedônia, veja comigo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, Paulo vai registrar aqui. Acompanhe, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Essa oferta que ele está falando aqui foi a que chegou lá em Atos 18 e permitiu que ele parasse de fazer tendas e se dedicasse completamente à pregação do Evangelho. Então, por um tempo, ninguém sabe exatamente quanto tempo, mas o tempo que foi necessário ele trabalhou. Chegou uma oferta, agora ele vai se dedicar somente à pregação da palavra. E aí veja, verso 4, o que é que ele fazia quando pregava? E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E qual era o conteúdo da pregação? Verso 5, parte B. Testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, enquanto a providência permitiu, ele trabalhava de segunda a sexta, né? Ou de domingo a sexta, né? E aí ele, de segunda a sexta, perdão, e aí ele iria naquele dia determinado na cidade de Corinto para o culto na sinagoga para pregar. E ali ele passava a pregar, discorrendo, veja como é que o texto diz, persuadindo e discorrendo para os judeus. Veja, em Atenas ele não falava tanto para o judeu, porque tinha mais gentio, e ele pegou um ídolo, né, a imagem de um ídolo que tinha ali, um conceito de um ídolo, que era o Deus desconhecido, e a partir dali ele passou a desfazer a idolatria e a mostrar a verdade de Deus. Mas aqui ele está numa sinagoga, com pessoas que conhecem bem o Antigo Testamento. Então ele parte do Antigo Testamento para apresentar que Cristo é Jesus. O que é isso? Cristo é o modo grego de falar Messias, né? Em hebraico seria mais ou menos Messias mesmo que é dito, mas em grego é Cristo. Então ele está dizendo que Cristo é Jesus, ou seja, que o Messias prometido no Antigo Testamento é uma pessoa que já veio. Ele está aplicando toda a doutrina do Antigo Testamento a Cristo. Ou seja, vocês não devem esperar mais o Messias, ele já veio. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. Ele ia para a sinagoga para pregar Cristo ali dentro. O que é que acontecia quando ele pregava? Verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Há uma ordem bíblica de primeiro se pregar ao judeu e depois para o gentio. Isso foi dito pelo próprio Cristo em Mateus. Primeiro o judeu, depois o gentio. Paulo vai repetir essa ordenança em Romanos capítulo 1, que ele diz que a salvação vem, o evangelho é o poder de Deus para a salvação primeiro do judeu, depois do gentio. Então primeiro ele pregava na sinagoga. Só que a sinagoga se levantou contra ele, se opuseram a ele. E aí ele balança a roupa
né, as suas vestes, e diz uma expressão: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Uma expressão que é muito comum no Antigo Testamento. Uma maldição que está sendo lançada sobre aquela pessoa. Para quem conhece um pouquinho do sistema sacrificial, vai entender. O que é sobre a vossa cabeça o vosso sangue? O sistema sacrificial no Antigo Testamento, ele era uma sombra da obra de Cristo. Então, quando um animal era levado para o altar, um cordeiro era levado para o altar e era sacrificado, o pai de família que levava aquele cordeiro para sacrificar, ele impunha as mãos sobre o cordeiro e entregava ao sacerdote. E o sacerdote iria matar aquele animal e derramar o sangue sobre o altar. Então, o que é que estava sendo dito ali? A imposição de mãos fez com que o pecado daquela família fosse imposto sobre o animal, e agora a condenação que seria para a família da ira de Deus passa a ser no animal, e por isso ele é morto no altar. Aí João Batista, no capítulo 1 do Evangelho de João, nos ensina que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De onde é que João tirou essa linguagem do Antigo Testamento, do sistema sacrificial? Logo, o que é que está sendo dito aqui? Lá no Antigo Testamento, a salvação e o perdão de pecados vinha por meio da esperança na vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus, e aquele Cordeiro morto era uma representação da vinda do Senhor. Agora a pregação de Cristo é Jesus, ou seja, aquele sistema sacrificial se cumpre nele. Quem crê nele será salvo. Agora, quando alguém rejeitava o sistema sacrificial, há um texto em Levítico 9 que nos ensina muito bem sobre isso. Quando o fogo de Deus desceu sobre o altar, consumiu o altar e não consumiu o povo. E por isso o povo se sentiu abençoado e alegremente cultuou o Senhor. Quando o profeta Elias fez uma espécie de disputa ali com os profetas de Baal, ele disse: quem fizer descer fogo do céu, esse é o Senhor. E ele fez descer fogo do céu sobre aquele altar. E esse fogo para ele era um fogo não de condenação, mas da glória do Senhor. Mas quando desce fogo do céu sobre a cabeça de alguém, é condenação. Assim também, no sistema sacrificial, quando alguém rejeita a obra do Cordeiro de Deus, o seu sangue cai sobre a sua própria cabeça. Porque não houve um cordeiro substituto, então você vai ser sacrifício para si próprio. O que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês rejeitaram o Evangelho, então a maldição do pacto cairá sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Não creram, então receberão maldição. Então ele deixa ali, veja o final do verso 6, desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, era vizinha à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aqui é a parte mais tranquila do ministério de Paulo em Corinto. Depois da perseguição, vem a bonança. Ele passa por uma casa de um homem chamado Tício Justo, que morava vizinho à sinagoga, então provavelmente era um judeu que participava das reuniões da sinagoga. E depois um dos principais da própria sinagoga, ou o principal da sinagoga, chamado Crispo, também ouve o evangelho e crê. Aí é aquele período de alegria e gozo do pastor, né? Você está pregando, as pessoas estão se convertendo, e aí o apóstolo Paulo poderia descansar e pensar: minha obra acabou por aqui. Já preguei para os judeus, eles não quiseram, agora alguns deles creram, outros gentios creram também, encerrou-se meu trabalho por aqui.
E ele sempre passava pouco tempo de uma cidade para outra, e ele iria provavelmente ir adiante, porque ali já uma igreja começava a se formar, na igreja essa que vai ser alvo de 4 cartas, 2 delas que ficaram registradas na Escritura. Só que aí vem uma visão do apóstolo Paulo. Paulo não é bem assim, agora as coisas mudaram. Deus diz assim no verso 9: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Há a possibilidade aqui de uma tradução, o verbo, é difícil você entender muito bem o verbo grego quando ele está no presente, você identificar se é um presente, se é fixo ou se é contínuo. Então, mas basicamente, a outra possibilidade seria essa, para não entrar muito em questão gramatical. Não temas, pelo contrário, continue falando e não te cales. Entende? Ele já pregava, continue pregando e não te cales. A ordem é: pregue a palavra. Por quê? Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Sabe por que faz sentido a gente ainda pregar em Campina Grande? Porque nós cremos que ainda tem eleitos de Deus aqui. É o único motivo que há para a gente ter uma igreja querendo crescer. Porque se nós soubéssemos o número dos eleitos de Campina Grande e atestássemos que ele havia se findado, ali acabou o ministério de pregação da cidade. Você vai pregar para quem? Porque pregar para o não convertido é perdido. Para o não eleito é perdido. Então é por isso, exatamente por isso, que Paulo, ele sabe da verdade, mas ele não sabia toda a verdade. Paulo não recebeu a seguinte instrução do Senhor: vai pregar fulano, porque ele é eleito. Ele disse: não, vai pregar toda a criatura. Foi a ordem do Senhor. Agora, nessa cidade ainda tem muito povo. Continue pregando. Essa é a ordem para o Senhor. Do Senhor: continue pregando o Evangelho, porque você não sabe quem são os eleitos de Deus. A doutrina da soberania de Deus nos incita à missão e não ao marasmo. E aí, para aqueles que dizem: não, nós precisamos do fervor pentecostal, pastor presbiteriano dizendo um negócio desse, é o fim do mundo. Porque só existe igreja no nosso país, não por conta do fervor pentecostal, mas por conta dos reformados. Aqui chegaram primeiro os congregacionais, chegaram os presbiterianos, e antes dos dois, chegaram os reformados lá da Holanda, que vinham lá da Academia de Genebra, na Suíça, enviados por João Calvino. Aquele que dizia que não precisava de missões. Foi ele que evangelizou nosso país por meio dos missionários. Porque cria nessa verdade. O dia que eu não crer mais que Deus é soberano para salvar alguém, eu paro de pregar no mesmo dia. Porque não vale a pena, se depender de nós, irmãos, nós não vamos convencer ninguém para o Evangelho. Nunca faremos isso. E aí, por conta da ordem do Senhor, o último versículo: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O simples registro do tempo que ele passou aqui. Por que o narrador registrou isso? Para não deixar nenhuma dúvida que o tempo foi longo. 18 meses ele passou aqui, pregando e ensinando, com base numa palavra, numa doutrina: soberania de Deus, eleição, predestinação. No dia que Paulo entendeu que ali já não era mais necessário, ele confiou a obra para os próximos pregadores. Poderia Deus nos dar uma doutrina, e essa doutrina ela passar a ser um meio de nós pecarmos? Deus nos daria uma doutrina para que nós pecássemos? Porque eu entendo que ninguém consegue, nem em sã consciência, dizer que não existe a doutrina da predestinação, porque é categórico na Bíblia. Mas Deus nos daria essa doutrina para que eu deixasse de pregar? Não. Ele nos deu essa doutrina para que nós abramos a nossa boca com convicção de que se ali na nossa frente há um eleito, ele se converterá. Mas também que se não é eleito, não se converterá. E isso é segurança para o pregador.
E a doutrina da soberania de Deus, do modo geral, não falando somente a respeito da salvação, também nos conforta em saber que Deus é soberano para cuidar da nossa vida e nos colocar de um lugar para o outro, como fazia com o apóstolo Paulo. Providenciar trabalho, providenciar sustento, muitas vezes até da mão da igreja. E isso não ser vergonha, porque o Deus soberano, Ele nunca desampara o seu povo. É conforto para a minha vida particular, é certeza da salvação e é ânimo para as missões. Creia na soberania de Deus e pregue o Evangelho. Amém.